Hoje é uma noite de milagre. Eu queria poder ter tempo para mim e também falar desse casal, né, dessa família que eu aprendi a amar. Os nossos filhos são todos da mesma faixa etária. Eu conheci o pastor Domingos, um jovem, né? Nós éramos bem jovenzinhos e perambulando por ali, sempre evangelizando. Naquele lugar eu vivi uma vida muito difícil, e onde eu encontrava um amigo, uma pessoa, né, que eu via a imagem de um amigo, eu me apegava àquela pessoa. E um dia eu cheguei ali, e naquele lugar onde ele trabalhava, e nós conversamos muito, e coube a Deus, né, até mesmo ele na minha casa, isso há muitos anos, né, 30 anos quase, beirando 30 anos, e nasceu uma amizade bonita. Provérbio 28, 18, 24 diz que há muitos amigos, há homens que por ter muitos amigos pode ficar só, ponto e vírgula, mas há amigos que é mais chegado do que o irmão. E eu vi nessa história, irmãos, a presença de uma pessoa. Para fazer isso com outra tem que ser um amigo. E existe o maravilhoso é você estar do lado de um amigo. Primeira coisa, o amigo que te faz crescer. Segunda coisa, um amigo que te leva a Deus. E quando você está desanimado, ele insiste em te levar a Deus, a fazer você permanecer buscando, indo ao encontro de Deus. A Bíblia ela não fala bem claro, bem especificamente. Nós estávamos passando e de repente alguém falava: olha, eu fiquei sabendo que Jesus voltou para casa. E as pessoas, é óbvio, é evidente que as pessoas sabiam onde era o que? A casa de quem? Eles sabiam onde era a casa de Jesus. E todo mundo sabia que na casa de Jesus tinha o que, pastor Domingo? Na casa de Jesus é óbvio e é evidente que na casa de Jesus tem o que? Tem milagre, irmão. Na casa de Jesus tem milagre. Na casa de Jesus tem milagre. Eu vou contar rapidinho, Domingo, porque você está fazendo esse trabalhinho aqui, nessa rua, fechando a rua. Talvez a pessoa passa de cara feia, eu quero estacionar, tem um monte de crente sexta-feira no meio da rua, gente. Eu não entendo o que bota na cabeça de um crente fechar uma rua sem ordem da polícia, sem ordem do trânsito, sem ordem, sei lá de quem, do vereador. Profetiza, vereador, você não quer não. Ele não quer não, ele é funcionário. Deus. Ele falou, ó. Corre de quem? Mas essa semana eu parei para tomar café numa casa e uma senhora, do nada, ela falou assim: pastor, você lembra daquelas cultos que nós fazíamos? Me lembro do planeta. Daqueles cultos que nós fazíamos na rua e nós inventamos um troço lá de levantar. Eu chego, você tem comunhão comigo? Tem. Você tem comunhão comigo? Tem. Você tem comunhão comigo? Jonas também participava. Você tem comunhão comigo? Tem. Você está íntegro mesmo? Tem. Você parou de falar mal de mim? Parei. Então tá bom. Então você está crente, né? Então, não, nós quatro aqui, vocês têm comunhão comigo? Temos. Vamos fazer um projeto aqui. Qual projeto? Nós vamos sair na rua e nós vamos em cada esquina levantar nossas mãos sem ira e sem contenda. Um sem contenda com o outro, sem que não tem aquele negocinho, aqueles embrolhos velho, aqueles troços velho, nojento. É que eu não sei o que, fui eu que fiz, não foi Domingo que teve a ideia, eu não vou participar. Eu não sei o que, foi João que teve a ideia, eu não vou participar, não. Nós estamos em comunhão, nós vamos levantar em cada canto desse bairro, que se eu falar o nome, você está de brincadeira, famoso e muito perigoso. E nós vamos levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. E nós estávamos lá. E um dia tinha duas facções de um lugar, e outro, é óbvio que eram duas facções de um lugar diferente. E eles marcaram uma guerra. E era o dia do nosso propósito. Todo domingo à tarde nós levantávamos em cada esquina nossas mãos sem ira e sem contenda. Levavam, isso aí maravilhoso, tem que trazer de volta para a igreja. Eu acho interessante que eu vi aqui, tem um vidro de azeite aqui, e tem um outro lugar ali, parece que eu vi um vidro, um tubão assim de azeite. Irmãos, isso funciona, isso existe até o dia de hoje, uma igreja tradicional de milagre, de busca, de intercessão, e que ama a alma, não pode abrir mão dessas coisas simples do passado, mas que repercutem
repercute até hoje na eternidade e faz com que o nome de Deus seja glorificado numa comunidade. E nós levantamos a nossa mão para orar, sem ira e sem o quê? Sem contenda. E nós pregávamos naquela esquina uma breve palavra e orávamos, e media outro quarteirão. E aí a pessoa que estava na direção da igreja fala: pastor, qual é o nome desse trabalho? Vamos botar um trabalho assim, vamos imitar Josué, vamos botar tomada de posse, vamos tomar posse desse negócio em nome de Jesus. E lá estavam os meninos, e de repente eles começaram a gritar: sai que nós vamos começar a metralhar agora. E nós ficamos no meio, e nós fomos: não, mas espera só um minutinho, deixa a gente terminar de fazer a consagração do lugar, tomar o lugar sem ira, sem contenda. Uma tinha 66, que era filha, e a mãe tinha 96 anos de idade, e mais o outro grupo de anciãs que fazia parte desse grupo de missionários de tomada de posse. Oi? Isso mesmo, você está ouvindo? Uma senhora tinha 96 anos de idade, foi ela que conversou comigo. 96 anos de idade, e a outra tem 76 anos de idade. E nós levantávamos, e quando nós fomos abrir, alguém vigiava, né, que nós não somos trouxa, um vigiava e o outro orava. Quando nós fomos ver, a guerra tinha cessado, os meninos tinham ido embora, cada um para o seu cada um. E 3 dias atrás eu parei um pouco para tomar um café, fazer uma oração, porque tinha muito tempo que eu estava trabalhando. Você lembra daquela oração que nós fizemos naquele período? Sim, lógico que eu me lembro. Como que eu vou esquecer? Você sabia que depois daquele... Olha só, olha essa palavra agora. Continua com esse trabalho, porque Deus, ele vai te honrar. Vocês que estão unidos nesse mesmo propósito, continua. Deus, ele vai honrar a sua casa, vai honrar a sua família, ele vai honrar o seu ministério, porque o Deus da palavra, ele não falha, ele não falha, ele não falha. Deus, ele não falha, ele não erra. Você sabe o que a mulher falou comigo? Me arrepio. O espírito de violência que tinha aqui, ele foi embora. Quando a igreja de Deus se manifesta e ela chega com a palavra, o espírito de enfermidade vai embora, o espírito de dissensão vai embora, o espírito de guerra vai embora, o espírito de tristeza vai embora, e o espírito de Deus começa a operar. Quantos aqui creem que o Espírito de Deus que cura, que transforma, que liberta, que restaura, que restitui, ele está aqui essa noite, ele está aqui essa noite. Presta atenção. Para ver milagre, Jesus tem que estar em... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agora eu aprendi uma coisa, eu não quero estender muito, mas eu quero falar um pouquinho. Eu preciso, presta atenção. Para ver milagre, Jesus precisa estar em... E para Jesus estar em casa, eu preciso proporcionar um ambiente para Jesus. E eu quero crer nessa noite que aqui há ambiente para Jesus começar a operar neste lugar. Ele irá operar neste lugar. Você sabe por quê? Porque aqui veio pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que não têm nada de especial em si mesmas. Aleluia. Mas elas acreditam cegamente no Senhor. E milagres vai acontecer na sua vida. Porque eu creio que milagre vai acontecer na sua vida. Segunda coisa, vamos deixar chegar para cá um pouquinho para a pessoa passar, mas não vai atrapalhar o culto. Segunda coisa, eles souberam que Jesus estava em casa. Glória a Deus, aleluia. Eles souberam que Jesus estava em casa e eles falaram o seguinte: eles veem aquele homem, talvez deitado numa cama, numa camilha, numa maca. Para aquele homem não havia perspectiva alguma, mas ele precisava chegar a quem? Ele precisava chegar a Jesus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o verso 3. Porque o verso 3, ele não está dizendo assim: aquele homem movido de uma fé chamou aqueles camaradas
e disse: olha aqui, eu tenho um negócio para falar com vocês. Eu pago o dinheiro que vocês quiserem. Mas eu queria que vocês me pegassem e me levassem até a casa de Jesus. Porque eu tenho certeza que Jesus pode me curar. Só que ele tinha uma série de problemas. Primeira coisa, eu vou colocar só 5. Primeiro problema, a locomoção. Segundo problema, a multidão. Terceiro problema, o primeiro andar. Segundo problema, o segundo andar. E terceiro problema, o quarto andar. A casa judaica, comumente, ela era feita com 3 repartições, 3 departamentos. Primeiro departamento, o sótão ou o porãozinho, que não era tão alto, mas um homem de estatura normal precisava andar dentro dele na parte baixa. Por quê, pastor? Porque aquele ambiente ele era usado para guardar mantimento e ficar os animais próximos de serviço. Ok? Ok. Na parte elevada da casa e em volta daquela casa havia uma grande multidão que já tinha chegado primeiro. Presta atenção, nem sempre. Aquele que tem condição de ir e aquele que chega primeiro vai ver o maior e melhor milagre. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles chegam ali e olham aquela situação. Vê a situação olha para aquele homem, olha para aquela situação e humanamente falando, eu deduzo que eles falam assim: olha, é impossível esse sujeito chegar até Jesus. Mas aquele homem precisava ou não de um milagre? Precisava ou não de um milagre? Mas eles tinham que fazer o que para receber o milagre? Eles precisavam impor força. Ah, mas eu não quero, mas eu vou. Tá chato, mas eu continuo. Tá difícil, mas eu continuo. Tá doendo, mas eu continuo. Eu não tenho mais palavras para expressar. Eu vou gemendo, eu vou chorando. E o Espírito Santo vai entender e vai interpretar. E vai chegar diante de Deus como palavras audíveis aos olhos de Deus. O choro da sua alma nessa noite será transformado em palavras de louvor diante de Deus. Continue adorando ainda que esteja doendo. Glória a Deus, aleluia. Estava vindo para cá. Aí teve um momento lá que eu e o João estavam conversando, lembramos de uma pessoa. E ele me perguntou por essa pessoa, e infelizmente essa pessoa não está num culto como o nosso. E essa pessoa era uma pessoa razoavelmente importante no sentido de ministério. Aí ele falou: como pode? E eu disse para ele: é verdade, como pode? Como pode deixar o Senhor? Como pode desviar? A gente só sabe ser crente, você sabe ser outra coisa? Você consegue viver em outro lugar? Você consegue viver em outro ambiente? Você consegue... eu só sei ser isso, eu só sei adorar. Mas quando você está chorando, eu adoro. Quando eu estou triste, eu adoro. Quando me passa uma pernada, eu adoro. Eu continuo adorando. Eu continuo sendo crente. Quando não tem nada, eu continuo sendo crente. Eu sou crente. Você sabe o que um amigo faz? O amigo olha para eles, um olha para o outro. Vamos dar um jeito? Vamos dar um jeito. A Bíblia diz que eles pegam aquele homem. Eu não sei, aí você me pergunta assim: pastor, mas tinha um muro? Eu não sei. Mas a casa era numa barranca, era numa encosta? Eu também não sei. Eu só sei que eles vencem o desafio de andar. Eles vencem o desafio da multidão que não queria dar espaço, dar lugar de jeito nenhum. Eles vencem o desafio do primeiro andar. E aqueles homens, eles chegam no teto daquela casa. E eles saem arrastando aquele homem. E eles observam mais ou menos: onde está Jesus? Está para lá, mais um pouquinho. Jesus está mais um pouquinho para lá, perto da janela. Aí de repente vamos supor que Jesus mudava de lugar.
Agora eu vou falar para essa multidão que está aqui ali, é para outra janela. Não, Jesus está lá na outra janela. Aí de repente ele falou, mas eles começavam a mover. Eu vou te explicar depois porque que causou um buraco e de que era feita aquela casa. Não, mas aí não, mas para lá um pouquinho, Jesus mudou de posição. Jesus está falando com aqueles que estão na porta. Oi? Agora ele mudou, ele foi para o outro lado. Aí de repente Jesus, Deus sabe. Deus, ele conhece a sua dor, Deus conhece a sua necessidade, Deus conhece a sua aflição, Deus sabe onde está doendo em você, e Deus sabe porque você veio aqui essa noite. Você veio aqui essa noite porque Ele quer palestrar ao seu coração. Ele veio aqui, Ele te trouxe aqui essa noite porque Ele quer ministrar ao seu coração. E há domingos, desde o início deste culto, da primeira oração, desde os anúncios que estávamos fazendo, uma promessa, uma atmosfera de milagre. Irmãos aí de trás, há uma atmosfera de milagre neste lugar. Há uma atmosfera de milagre neste lugar. Há uma atmosfera de milagre quando há comunhão, e é que há comunhão para ver milagre. Pega essa palavra. Há comunhão na sua casa para ver milagre. Há comunhão no seu coração para ver milagre. Se há concordância aqui essa noite, vai haver milagre. E óleo. Para quê? Tem os ripões, certo? Os ripões, passava as taliscas, botava palha, botava barro, pigmentava com um pouco de óleo, de bicho, que existia desde da arca. E tinha casa que o camarada era mais endinheirado, que o camarada fazia, sabe o quê? Um jardim de verão. Aquele calorzão, ele tinha aquele jardim lá em cima. Aí ficava lá. Aí os camaradas causam uma violência. Eles colocam o amigo. Presta atenção. Eu queria que você entendesse, presta atenção. Eu queria que você recebesse essa palavra, essa mensagem, essa revelação que Deus trouxe no meu coração. Presta atenção, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Domingo, não deixa passar essa palavra. Permita ser o amigo que leva o seu amigo necessitado a aprender e a ver e a receber, a provocar milagre de Deus. Eu vou repetir, pastores que estão aqui nessa noite, Deus abençoe a comunhão de vocês domingos, mas permitam ser o homem e a mulher que leve o seu outro amigo a provocar e a ver milagres de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Eita glória, aleluia! Me explica. Eu vou te explicar. Deus de poder. Não seja natural. Eu vou te explicar de novo. Não se contente em ser um pastor de ministério natural. Você é o quê? Eu sou pastor. Você é o quê? Eu sou missionário. Você é o quê? Eu sou evangelista. Você é o quê? E você tem provocado o quê na minha vida? Qual é a mudança que você tem feito na minha vida? O que você tem provocado na minha vida? O que você tem provocado na sua comunidade? O que você tem provocado por onde você passa? Eu sou admirador do ministério do pastor Pedro. Você sabe por que, domingo? Porque teve um momento na vida que diante de uma criada ele negou. Mas o dia que aquele homem teve a convicção do seu chamado, nem ele lá mais ia. Ele passava numa montanha para que a sombra dele ficasse bem esticadona. E quando passava um paralítico enfermo de
debaixo da sombra de Pedro ou na sombra de irmão Pedro, ele saía curado, glorificando e exaltando o nome de Jesus Cristo. Eu sou fã do ministério de um sujeito chamado irmão Paulo. Você sabe por quê? Porque ele foi um grande perseguidor da igreja. Ele perseguia e maltratava, mas um dia ele encontrou com um homem chamado Jesus de Nazaré. A vida dele foi mudada, e quando ele não podia ir, aleluia, alguém pegava o lenço dele e dizia: ele não pode vir, mas o meu pastor mandou o lenço dele, coloca, e o seu doente será curado. Não aceite um ministério natural. Presta atenção. Presta atenção. Na rua Afonso José não está em fase de amadurecimento uma igreja natural. Como é o nome do ministério do irmão? Do seu ministério? Assembleia. Lá no ministério onde o querido não é pastor, se é pastor ou é pastor auxiliar. Não é um ministério natural, mas é um ministério que leva pessoas a enxergar e ver o sobrenatural de Deus, ainda que esteja deitado. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Entendeu? Você está o quê? Eu estou deitado. Você está deitado? Estou. Você está doente? Estou sem esperança. Mas eu sou o amigo que Deus levantou para te fazer ver. Você deitado, mas você não vai ver Jesus lá em cima. Você, porque tanto, olha só, presta atenção que essa daqui é maravilhosa. Tanto faz ele lá em cima ou ele lá embaixo. Ele é Deus, ele é Deus, e ele é Deus, e ele continua sendo Deus. E ele olha pra cima, aí os camaradas pegam de pá, camarada velho bruto. Vai na pá, eu acho lindo. Esses dias eu peguei assim. Peguei porque eu fui lá e printei. O doido. Tinha um louco. Um buracão velho ali. Eu falei, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Aí eu printei e mandei pro meu filho. Filho, sabe o que é isso aqui? Passou domingo. Onde é que ele tá? Rapaz, é aqui? Não, pai, tem um piso num cantão que tá lá numa terra lá, não sei onde é não, é longe. Você sabe o que meu filho falou? Pai, rapaz, é lindo, ele não para, né? Cara, eu achei lindo isso aí, cara. Pai, por que ele não para? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe por que muitos não param, ainda que sangrando? Porque existe alguns deitados que precisam ver, aleluia, o milagre de Deus, e precisa ver Jesus, aleluia. E só existe um meio de ver Jesus, na maioria das vezes, às vezes não é nem através de uma experiência pessoal, é através da experiência de um amigo que te leva a ver Jesus, aleluia. Você sabe que dia sua casa vai ver milagre de Deus? O dia que você se colocar na brecha e dizer: Jesus, eu estou aqui e eu quero ser a pessoa que vai te levar a minha família. Minha família verá milagre de Deus através da minha vida. Aí o bruto velho, presta atenção, ó. Obreiro, irmão. Aquele cavador velho de poço, aquele limpador de poço, ele não anda todo de kiff, cof, cheio de muito negocinho, não. Ele vai no braço mesmo, na picareta, na pá. Aí como não tinha pá, não tinha picareta, porque ele estava com as quatro pessoas, tem quantas mãos? 8, né? 8 mãos na corda para puxar o doente. Restou o quê? As mãos, irmão. O homem precisava de quê? De um milagre. Precisava de um milagre. Não participando. Precisava de um milagre. Aí, vamos lá. O que vamos fazer? Agora bota o homem de lado aí. Deus entende. Oi? Deus entende. Deus compreende. Deus conhece a sua dor.
E Deus também sabe o nível da sua fé. Oi? Deus te entende, Deus te compreende, Deus sabe a sua dor e conhece o nível da sua. Você sabia que tem momentos, às vezes, eu falo mesmo que eu sou loucão. Eu falo, Senhor, esse momento é tão difícil, eu estou sentindo tanta dor, estou com tanta angústia. O vendaval está tão forte em cima de mim que eu vou te falar a verdade de coração. Não manda anjo vir falando comigo. Rapaz, eu cheguei na igreja, eu fui pregar numa igreja. Depois eu edito. Eu estava com a alma dilacerada, eu tinha que ir. Mas a pessoa estava falando para todo mundo. Eu cheguei mais tarde, eu liguei para a eu vou chegar até um pouquinho mais tarde. Mas minha alma eu estava com tanta angústia na alma. E alguém falou no meu ouvido algo que eu queria ouvir diferente, de outra forma. E eu falei, Deus, não manda anjo falar comigo, não. Eu não quero ouvir profecia. A minha alma é eu estou tão angustiado que eu queria que o Senhor falasse. Não tem, quando a Bíblia ela fala do bálsamo, o Espírito Santo, ele vem como o bálsamo de Gileade, que é o bálsamo de alegria. Eu queria que o Senhor falasse ao meu coração, que o Senhor falasse ao meu coração, porque quando Deus fala com o seu coração, além dele te desmontar, traz a cura. E Deus conhecia o nível da fé dos amigos. Aí ele chegou e fez assim, ó, vamos rasgar isso aqui. Abriram. Aí Jesus para e olha aquele presépio, né? A casa dele toda arrebentada, a laje toda aberta, as tábuas arrebentadas, e todo mundo olhando, o que está acontecendo? Será o que vai acontecer? E aqueles homens descem. Presta atenção. O homem desceu e eles ficaram. É óbvio. Como que eles iam descer? Jesus, olhando a fé deles, dos amigos, a gana, o desejo de ver aquele homem ser curado. Jesus não cura, estende a mão, faz alguma coisa, olha para o Pai como ele fez com Lázaro e fala, ó Pai, eu te louvo por essas vidas e eu vou curar esse homem, que esse homem, ele é um gigante, coisíssima nenhuma. Jesus, ele usa aquele momento para levar um aprendizado. E ele olha assim e fala assim, olha, filho, Jesus vendo a fé daqueles homens, fala ao paralítico, filho, eu queria que você parasse nessa expressão, nessa fala, filho, perdoados estão os seus pecados. Eu vou repetir para você entender. Qual era o momento? Momento de alegria ou momento de dor, de angústia, de desprezo, de abandono, de impedimento de chegar a Jesus. Ele foi impedido de ir a Jesus. Mas quando alguém usa a força, insiste, vai mais um pouco, anda mais um pouco, acredita mais um pouco, você vai vencer. Você precisa acreditar, um milagre vai acontecer. Eu me lembro da história, não precisamente do sujeito que recebeu o milagre, mas do sujeito que insistiu para que ele obedecesse à voz profética, que é o sujeito sem nome na história de Naamã. O profeta falou assim, você quer o quê? Você quer honra? Você quer palma? Você quer muita regalia? Ele queria um evento, ele queria
uma honraria. Ele veio com cartas de importante para ele atravessar, todas as portas serem abertas. E ele dá uma cartada, uma carteirada exatamente em quem? No profeta incorruptível. Aí o sujeito: não, mas eu não posso fazer isso. Eu não posso me humilhar. Eu não posso descer a esse nível. Eu não posso chegar lá em Samaria dizendo, na minha terra, dizendo que eu banhei no Jordão. O Jordão é o esgoto dos nossos rios. Aí o servo, quem entrou na cena? O servo entrou em cena e falou assim: mergulha de novo, desce mais uma vez, não custa nada. Se ele tivesse te pedido uma coisa mirabolante, uma coisa gigante, até que te traria desonra. Aí aquele homem, você sabe o que ele fez? Eu queria que eu vou encerrar, eu queria que você colocasse isso na sua cabeça, para nós seguir o trabalho de acordo com a programação feita. Mas eu quero orar, porque Deus quer fazer milagres aqui essa noite, é óbvio. Ele começa a se despir, e quando ele vai tirando a sua armadura, ele começa a descer, Domingos. Quando ele começa a descer, começa a mostrar a miséria que ele era. E quanto mais ele se humilhava, quanto mais ele se despia, mais revelava o seu estado deplorável de vida. E ele desce a primeira vez. Aí eu deduzo que Deus, eu sou apaixonado por a logística do céu. Eu deduzo que Deus falou assim: ei, pessoal da logística aí, ó, todo mundo, cafezinho, óbvio que eu estou fazendo a ilustração. Um lanche para todo mundo aí, folguinha, porque eu quero ver um homem, eu quero ver o interior de um homem. Porque até agora eu só vi a parte externa, mas eu quero ver a parte interna desse homem. Desce, ele desceu de novo. Na segunda vez ele começa a reclamar, mas quem sou eu? Aparece quem? Eu? Quem sou? Quem sou? Eu. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí o servo chega, aí quem chega? Quando ele fala eu, aí vem o servo. Mais uma vez, não custa nada. Aí ele vai reclamar. Mas não aconteceu nada. Aí ele desce de novo. Vai mais uma vez, desce de novo, se humilha de novo. Aí de repente eu creio que a equipe começa a se aproximar. E aí, Senhor? Não, pode se aproximar que vai começar a acontecer milagre. Também aconteceu? No último estágio. Qual estágio? Quando Deus viu o íntimo dele. Quando ele colocou no coração o desejo de adorar. Quando ele colocou no coração o desejo de ofertar. Quando ele colocou no coração o desejo de fazer Deus conhecido através do seu milagre. Presta atenção. Está entendendo? Mais ou menos? Mais ou menos, mas pelo menos está entendendo um pouco. Quando ele colocou no coração o desejo de fazer Deus conhecido através da sua vida. Quando ele, presta atenção, é tremendo. Tem coisa que você pensa que é para você, mas Deus quer para uma nação. Oi? Não tem aquela mãe que pega o filho, é meu, esse marido é meu. Fica você está respirando? Não respira mais não, pelo amor de Deus, que até seu ar é meu. Você está perdendo de gerar um milagre para a nação. Presta atenção, você está perdendo de gerar um milagre para uma nação. Você está perdendo de gerar milagres dentro da sua casa. Você está perdendo de gerar milagres no seio da sua família. Você está perdendo de gerar milagres, de fazer Deus ser conhecido através de você nos céus. Porque você tem amarrado o agir de Deus na sua vida. E ele fala assim, ó, eu vou sacrificar esse Deus. E eu vou levar esse Deus para minha terra. E eu vou abrir minha armadura. E eu vou dizer, olha, vocês estão vendo aqui, eu sou um homem curado, porque eu acreditei, eu me humilhei diante do Deus Todo-Poderoso de Israel. E o milagre aconteceu na minha casa, na minha vida. Glória a Deus.
Presta atenção. No caso, ele lá. Olha para cá. Vocês estão aqui desde cedo esperando o milagre. Vocês estão aqui desde a hora que eu cheguei e pendurou, que virou uma multidão. E quando se fala multidão com Jesus, presta atenção. Presta atenção. Nunca era menos de 20 mil pessoas. Oi? É confirmado na Bíblia. Quando fala assim, gente, pelo amor de Deus. Quando fala 5 mil homens, ô moço, baixinho tinha 20 mil mulheres. Tranquilo. Esses dias eu cheguei, fui pregar na igreja, a esposa do pastor estava lá, o pastor. As irmãs, só tinha mulher. E eu, o meu secretário, que eu arrumo para ficar bonito, né? Você vai falar, né? Tem que arrumar, né? Mas eu arrumo, eu pago. Aí, meu câmera, e a esposinha do pastor lá, e fala, sabe porque aqui, não sei o quê. Eu falei, rapaz, eu vou falar com esse pastor um negócio. Pastor, quem manda aqui? É eu. Aí a esposa dele olhou para ele e falou assim, eu falei assim, você tem certeza? Mas aí, né, conversa, né? Eu falei assim, tá. Tem muita mulher, irmão, mulher de Deus. Lógico que o casal é uma brincadeira, eu conheço o casal há 50 anos. Tinha 20 mil. O que aconteceu? Vocês estão aqui desde cedo esperando o milagre. Eu vou ensinar vocês uma coisa, o que é mais importante. Jesus falou o que com ele? Primeiro, falou o que com ele? Falou que ia curá-lo. Chamou ele de quê? Filho. Mais redundante ainda, que todo mundo detestava ouvir. Perdoados estão os seus pecados. Só que o fariseu não dava tempo, ele já murmurava. Que o murmurador, ele não te espera. O murmurador, ele não espera nem você terminar o pensamento, ele já te lança igual o teólogo. O teólogo é um problema sério. Eu não sou contra, não, eu gosto. Pelo amor de Deus, misericórdia. Tem, eu sei. Ele já ia para a defesa. Como pode? Só faltava falar isso. Como pode esse? É forte. Esse perdoar pecado. Aí ele falou assim: perdoados estão seus pecados. Aí ele: abre espaço aí. Abre espaço. Toma sua cama. E anda. Aleluia. Glória. Oh, Ele nos ama. Glória a Deus. Além de curar você, ainda que cure sua casa, ainda que cure toda a sua família, Ele te ama e Ele quer que você tenha nessa noite a consciência e o coração livre de toda mágoa, de toda culpa, porque Ele é o Deus que pode curar, mas Ele também pode perdoar pecados. Nessa noite Ele é o grande perdoador. Nessa noite, aleluia. Por favor, se coloque de pés. Misericórdia. Oh, aleluia. Eu vou estar iniciando. Eu gostaria vai ficar um pouco difícil, mas eu queria fazer diferente. Nós não podemos fazer diferente. Eu queria ungir os enfermos, mas eu queria que os irmãos tivessem assim uma consciência. Pastor, de fato eu quero receber uma unção. Eu disse que tem uma atmosfera de milagre aqui. Alamachandas. Oh, aleluia. Eu queria que você, os presbíteros, em especial os pastores, os presbíteros, mas em especial os presbíteros, tá vendo? Eu queria que nós vamos fazer uma oração. E aquela pessoa que está enferma: pastor, mas eu posso ser uma pessoa extrema? Pode. Eu não estou, mas eu tenho alguém presta atenção. Eu tenho alguém na minha casa que está enfermo. Deus cura a larga distância? Cura. Você tem testemunho? Ixi!
dezenas. Pastor, eu posso estender a minha mão em direção à minha casa e o milagre... Pastor, Deus abre gaveta, faz chover um vento dentro de um negócio de juiz, lá do gabinete do juiz, e lançar uma folha e jogar em cima da mesa do juiz? Pode. Já aconteceu? Já. E o camarada chega lá e assinar? Já. Você tem testemunho? Tem. Eu não vou contar, mas tem. É meu. Aconteceu comigo. Troço perdido. A pessoa te acha, irmão. Pastor, o quê? Acha. A pessoa sonha com o número de telefone e te liga. Liga. A pessoa ora aqui na igreja. Aconteceu comigo. Uma congregação, num lugar em Cariacica, ela me levou o dia certo, nem a congregação. A pessoa estava na igreja, ela foi justiçada por um familiar numa herança. Sério, não é brincadeira não. A igreja que tem propósito, irmão, acontece coisas grandes, milagres, a pessoa vive de contar milagre. Você sabe qual é o maior mexão da igreja? Os milagres provocados pelo Espírito Santo. E ele sai, a pessoa sai falando. Aconteceu isso, eu recebi isso, essa graça, essa bênção, sei lá, você fala do jeito que você bem entender. Você sabe falar, se você não sabe, não me interessa. Se você sabe, você deixou de falar. O negócio é que aconteceu o milagre e você do seu jeito fala, ó, eu estou endireitado. Isso é osso, tá? Não, Deus bota osso no lugar, põe. Deus faz um membro que não existia voltar, faz. Deus transplanta? Não transplanta não. Deus não transplanta, porque não foi Ele que te criou. Então Ele não sabe transplantar mais. Lógico que transplanta, irmão. Claro que transplanta. Que Deus é esse que o camarada faz uma pessoa perfeita, aí devido à alimentação, à luta, à vida, às adversidades da vida, que a alimentação é a pior coisa que existe, é alimentar mal e não tomar água de forma certinha, água de qualidade. Houve um problema, o cara não é culpado, não vai botar um rim nele, um coração, um pulmão. Claro que Deus faz. Deus faz. Eu tenho testemunho, irmão. Domingos tem testemunho. Falar é uma coisa, viver o milagre é outra situação. Eu que não posso ficar ter tempo para contar o que aconteceu comigo. Quanto tempo eu tive que ficar internado podre no hospital. O ser humano fede, eu fiquei 2 meses aberto. Para me lavar era 6 litros de soro num ambiente esterilizado, porque eu era enorme e não conseguia fechar por causa dos níveis lá altíssimos. Você sabe o que é aquela coisa. Entendeu? E Deus, Ele fez. Nós estamos aqui para provocar milagre. Eu quero ser esse amigo. Você quer ser esse amigo? A missionária Ruth quer ser esse amigo. O senhor quer ser esse amigo, pastor? O pastor vai ser esse amigo. Eu vi que quem tem presbíteros. Presbítero é uma bênção no ministério. E infeliz do ministério que não tem presbítero. Quando eu fui consagrado, eu não sabia. Eu fui lá na Aribiri e eu chorei copiosamente porque eu ia sair do presbitério. Eu não aceitava a hipótese de deixar. Lógico que eu sou diácono, sou cooperador, sou varredor, ou domingo é cavador de buraco. Isso não desmerece nada. Mas eu sou apaixonado pelo presbitério. E os presbíteros ungem as pessoas enfermas. Deus vai fazer o milagre. Tudo que vocês estão plantando aqui, vocês não vão demorar a colher. Isso aqui é um plantio que vai ter grandes colheitas. Amém? Vamos orar. Eu vou começar a oração e vou passar para o pastor, que é a pessoa que tem a direção, como que é o departamento, como que está programando. Tem um programa, igreja, então eu vou só dar minha parcela. Eu vim trazer a minha parcela, mas eu queria que os irmãos que querem unção, pastor, estou enfermo. Eu estava falando, eu me desviei um pouco. Eu estou com um parente enfermo, você vai levar essa cura. Você vai ser esse amigo. Você vai ser o amigo do seu filho, amigo do seu esposo, da sua esposa, do seu vizinho, até da pessoa que te persegue. Você vai ver, aquele ali está abençoado, está de pé. Eu fui canal de Deus, eu fui amigo de Deus na vida dele e ele está curado. Amém? Em nome de Jesus. Aquelas pessoas que desejam a unção,
Eu queria ungir você, ajudar, e você vem aqui, aquele que quer. E os demais ficam aí recebendo a oração, coloca a mão no coração, na cabeça, onde você quiser, em nome de Jesus, amém? Vou estar aqui orando. Vamos clamar, é clamor. O que é clamor, pastor? Todo mundo ora junto. E oração? Oração, um ora e o outro fica caladinho. Mas cruzada, campanha evangelística, no caso dessa aqui, é clamor. É todo mundo buscando. Meus pastores, os missionários, os cantores, vamos clamar. Glória, glória, glória a Deus. Começa a clamar. Glória, glória, glória a Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Santo de Israel, Deus vivo, Deus eterno, Deus poderoso, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, em nome de Jesus Cristo, Senhor, vai operando sinais, prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, ó Pai, opera sinais, opera prodígios, vai curando, repreenda toda a força do mal, repreenda toda a força ao contrário, repreenda toda a enfermidade, em nome de Jesus Cristo, vai saindo, saia todo mal, saia, restitui, Senhor, a saúde física, emocional, vai operando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, esta pessoa que virá, ó Pai, pela fé a este lugar, ser abençoado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, restitui a vida do teu filho, a saúde do teu servo, em nome de Jesus, vai clamando, clama, igreja, clama, igreja, vai restituindo, Senhor, vai operando milagre, eu quero ver milagre, meu Deus, este bairro de Novo Horizonte, ele vai experimentar milagre, aqui não está, ó Pai, nascendo simplesmente, não está a base de um ministério, ó Deus, porta de esperança às nações, aqui está, meu Deus, uma amiga que vai levantar vidas, que vai levar vidas, ó Deus, aqueles que querem unção, por gentileza, vai passando aqui, irmãos, em nome de Jesus, que eu não posso ficar aí na frente, em nome de Jesus, vai operando, em nome de Jesus, saia, eu não aceito esse mal, saia, eu não aceito essa enfermidade, saia, eu não aceito esse espírito contrário dessa casa, eu não aceito essa contenda, eu não aceito, meu Deus, neste lar, eu não aceito, meu Deus, essa miséria, eu não aceito essa dissensão, eu não aceito, meu Deus, neste lugar, vai operando milagre, opera na minha casa, nos meus filhos, na minha esposa, nos meus netos, em nome de Jesus Cristo, vai operando, transforma, cura, liberta pelo seu poder, em nome de Jesus, saia. Eu queria que os obreiros vigiassem, mas os obreiros, pelo menos 2 obreiros, fiquem perto das proximidades onde o pastor está orando, para estar auxiliando, em nome de Jesus, vai operando milagre, os obreiros, por gentileza, por favor, os obreiros, as obreiras, por gentileza, ajudem, irmãos, em nome de Jesus, vai operando, vai saindo todo mal, câncer, saia, em nome de Jesus, hérnia, eu não te aceito, hérnia, vai saindo, pedra na vesícula, em nome de Jesus, saia, vai expelindo, em nome das obreiras, por gentileza, em nome de Jesus Cristo, vai operando, sai, vai saindo, sai, vai saindo, sai dessa casa, saia desse filho, essa pessoa que está distante, essa pessoa que está viajando, não adianta levantar contra essa casa, essa mulher se levantou, este homem se levantou, esta jovem se levantou, sai, meu Deus, saia, em nome de Jesus, esse irmão vai repreendendo, em nome de Jesus, agora vamos clamar pela sua casa, lá na sua casa agora, em nome de Jesus, vai saindo daquela casa, daquele cantinho, vai saindo em nome de Jesus, aquele irmão, saia dessa casa, enfermidade, espírito de enfermidade, essa pessoa que percebe que os entes queridos, eles não param, sempre estão doentes, em nome de Jesus Cristo, saia dessa casa, saia deste lar, saia dessa família, saia em nome de Jesus, vai saindo, em nome de Jesus, dessa empresa, em nome de Jesus agora, sonhos, você que deseja que a ceia ter algo, você que quer ser próspero, em nome de Jesus, quem te disse que Deus não prospera? Quem te disse que Deus não faz parceria? Ele está te convidando nesta noite a ser próspero na presença dele, a ser um semeador desta obra, dessa seara, em nome de Jesus Cristo, seja próspero, seja abençoado, onde você colocar as suas mãos, o que você fizer será
será próspero, será abençoado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, saia toda forma, toda sorte de males, tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi decretado, falado contra a sua casa, contra a sua vida, aquele diagnóstico do médico, ele será desfeito, ele será revisto, em nome de Jesus Cristo. As pessoas que estão no lar, estão na família, no seio da casa, ouvindo este culto, esta cruzada, em nome de Jesus Cristo, ser abençoado. Você que está no leito, o meu Cristo te visita neste leito, o meu Cristo te visita, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que está no leito de enfermidade, vai sendo curado, levante-se nesta noite, em nome de Jesus Cristo, seja curado, seja restituído. Os missionários, os obreiros estão auxiliando, tem que auxiliar os pastores, irmãos. Os pastores precisam de ajuda, de clamor, de oração. Ajuda os irmãos a clamarem, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. É guerra, é guerra, é guerra. Deus está trabalhando neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Assim como aquele espírito de violência, ele saiu daquela comunidade, e aquela idosa disse que nunca mais houve guerra. Em nome de Jesus Cristo, nós decretamos a paz, a harmonia, a prosperidade, que essa pessoa possa construir, realizar seu sonho, em nome de Jesus Cristo. Se alegre, viver alegre em família, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, vai orando, vai orando, vai orando, clama, igreja, clama, clama, clama. Vai na minha casa, Senhor, ó Santo de Israel, vai na minha vida, vai no meu leito, ó Deus, que não haja mácula, que não haja mancha, que não haja dissensão, que não haja guerra, que a minha casa seja próspera, seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, oh aleluia. Em nome de Jesus, ser abençoado, ser próspero, ser próspero, ser próspera, em nome de Jesus Cristo. E acima de tudo, se torne um filho de Deus, aleluia. Oh, aleluia, eu queria que você não perdesse a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Seja filho de Deus. Eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, eu queria que você entendesse que aqui não é só a casa pastoral. A casa pastoral foi o pastor se emprestou da casa de Deus, por enquanto, momentaneamente, né? Em nome de Jesus. Mas aqui é um lugar de culto, de milagre. Você pode vir congregar nesse lugar, vir com a sua família. Essa família é uma bênção. Esse pastor é uma bênção. Essa serva de Deus é uma mãe, uma esposa, bênção. E você pode vir a esse lugar, você que mora aqui perto, se torne filho de Deus. Pastor, eu queria estreitar o meu relacionamento com Jesus. Eu queria ser filho de Deus. Eu quero aceitar a Jesus. Eu quero, mesmo que eu seja curado, eu estou curado, mas eu quero aceitar Jesus.